Como você sabe, ao longo dos anos, ao longo de 10 anos para ser mais específico, eu cataloguei as 300 fisionomias que, entre si, conseguem combinar qualquer tipo de rosto. Já reparou que várias pessoas se parecem? Se isso não fosse verdade, a gente não teria tantos sósias por aí. Legal isso, né? Isso acontece porque muitos aspectos e padrões se repetem. É questão de etnia, relações de altura, formato, profundidade, tudo isso combinado formam fisionomias e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Observem um cara que eu vou mostrar agora para vocês. Quem é? Não é o Keanu Reeves, mas é um sósia do Keanu Reeves. Um sósia completamente aleatório. O Marcos Giva, aqui do Brasil. Interessante, né? Um tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Aula importantíssima, onde a gente dá agora a sequência, né? A lógica, da dinâmica de como funciona o Caricaturbo. Aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a relação T, onde você vai usar, você que fez aí os 10 testes, né? Você deve estar próximo aí do 7º dia, né? Da semana aí do Caricaturbo, de estudo, né? E você vai entender então por que existe essa relação T, essas técnicas de fisionomia que a gente usa dentro do Caricaturbo. Neste exemplo, eu coloquei aqui um rosto para a gente mostrar que através de um mesmo elemento a gente pode criar várias fisionomias diferentes, né? Então aqui eu vou duplicar aqui, por exemplo, os olhos, vou pegar aqui o nariz, vou por enquanto preservar a boca, tá? Só para você entender. Então, olha só, a gente pode, usando o mesmo rosto, pessoal, a gente pode, por exemplo, usar o olho um pouco mais alto e o nariz um pouco mais baixo. Então, vamos comparar essas duas fisionomias. Olha só, temos duas pessoas diferentes aqui. Você concorda? Que, mesmo a gente utilizando os elementos parecidos, colocando eles em diferentes posições, com certeza, eles se tornam diferentes, né? Pessoas diferentes. Então, toda vez que você for fazer uma caricatura, é muito importante entender a relação T. O que é a relação T? Olhos, nariz e boca, né? Essa altura, essa diferença, né? De posição entre os olhos e o nariz, que fazem muita diferença na hora de montar uma fisionomia. Então aqui eu vou fazer uma outra, tá? Valorizando mais a testa, né? Por exemplo, colocando o nariz um pouco menor na altura da relação T aqui. Então, olha só, o mesmo desenho, você repara que eu usei o mesmo desenho com 3 fisionomias diferentes. Olha que curioso isso, né? E ainda, a gente pode talvez valorizar mais o queixo em vez da própria testa. Opa, deixa eu duplicar aqui para vocês entenderem. Olha só, eu vou usar uma relação T onde o rosto, né, o olho, o olhar da pessoa em relação ao queixo é menor, ou seja, eu valorizo mais o maxilar, né, o queixo, a barba em si. Então aqui a gente tem 4 pessoas diferentes, são 4 fisionomias diferentes para o mesmo tipo de olho, nariz e boca. Curioso isso, né? Por que isso existe? Porque aqui, ó, além de, claro, né, da posição que a gente acabou de falar, a gente também pode mexer na sobrancelha e, além da sobrancelha, a posição dos olhos. Se eles são olhos juntos, como a gente exemplificou aqui, se são olhos separados, como a gente exemplificou aqui, parece um olhar de sapo, né, de peixe. Ou assim também, que é o olhar de gato, né, que ele sobe, ele fica na diagonal os olhos. Olha que curioso. E o olhar caído, né? Que é aquele olhar de pidão, de coitado, aquela coisa assim. Então, além da posição que é a altura dos olhos em relação ao nariz, além de ter também, né, a longitude do nariz, que pode ser um nariz um pouco comprido, né? A gente pode valorizar isso também. A gente tem a posição dos olhos, né, em relação um ao outro, se é próximo, se é perto, se eles são diagonais ou caídos. Nós temos os olhos retos, como você acabou de ver ali, né, que a gente usou no exemplo anterior. Nós temos os olhos
inclinados. Eu vou fazer aqui ao vivo para você ver como que a gente inclina esses olhos. Eu clico 2 vezes em cima do objeto. Tá vendo que tem uma bolinha aqui que é como se fosse um eixo? Eu coloco esse eixo mais na extremidade para que isso me possibilite, ó, eu brincar aqui com a posição da sobrancelha, tá? Então, nesse mesmo caso, eu posso fazer aqui girando, né? Aliás, inclinados, né? Vamos fazer os olhos inclinados primeiro. Inclinado é tipo olho de gato, ele é assim, ó. Ele fica para fora, ele fica na diagonal. Eu não vou mudar por enquanto a sobrancelha, tá? Porque é a mesma lógica. Você pode inclinar a sobrancelha, colocando o eixo sempre onde você quer inclinar. E agora vamos fazer os olhos caídos, que são os olhos daquele tipo de olhar pidão, tá vendo? Você inclina ele aqui, ou coloca ele assim, né, para fora, tipo com pena, né, um olhar de coitadismo mesmo, né? Então, esses 3 formatos aqui são muito interessantes para você pesquisar. Por exemplo, na hora que você receber aí o pacote de 300 personas, você vai pesquisar o tipo de olhar que o seu cliente tem, se são caídos, se são separados, se são juntos, como esse daqui, se são charmosos, né, como esse, se são, enfim, esbugalhados. Então, é muito importante que você treine essa fisionomia, principalmente treinar esse tipo de posição na hora de formar a sua caricatura, tá? E por que isso? Porque esse tipo de movimento que a gente acabou de falar pode deixar a sua arte com um olhar de charmoso, um olhar de debochado, enfim. E é exatamente essa relação que a gente conversa aqui, que a gente fala da relação T. Por isso que você usa a régua T, para posicionar o olho, nariz e boca na posição correta e depois você brincar com a altura, com a distância entre os olhos para dar um toque pessoal à caricatura. Neste exemplo, a gente está usando aqui uma caricatura do Tom Richmond, né? Um dos caras que são para mim uma das grandes inspirações do desenho. Desde moleque eu sigo o desenho dele, né? Embora seja bem exagerado, eu usei esse exemplo exagerado para que você entenda que a relação T aqui do Clint Eastwood, né? O ator e diretor famoso, para a gente entender como que é a relação T. São olhos altos em relação ao nariz, tá vendo que o nariz é grande, ele é longitudinal, da mesma forma que o Rodrigo Santoro tem, né? Da mesma forma que, olha só, uma mulher também pode ter. Esqueci o nome dela, acho que essa aqui é a Marília Mendonça, esqueci, sei lá qual é o nome dela. Enfim, aqui a gente percebe que todos têm a mesma relação T alta. Então a gente pode ter relação T baixa ou alta. Isso quer dizer que os olhos são altos em relação ao nariz, então fica comprido o nariz e os olhos lá em cima, tá? Então treine isso, é importante que você treine isso no decorrer das suas tarefas, das suas aulas, para poder a gente seguir adiante aqui nos tipos de olhares, né? Então a gente se vê na próxima aula. Thank you.